Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Aos Efésios 6:11, aliás, 10:11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando ainda sobre a ascensão de Jesus, o dia em que ele foi levado para cima. E é bom esclarecer desde já que Jesus foi o único que teve a sua ascensão. João capítulo 3, verso 13, está escrito: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, unigênito Filho de Deus. É simplesmente uma heresia pregar que algum apóstolo teve a sua ascensão, isto é, subiu ao céu, seja Pedro, seja João, seja a Virgem Maria. É tradição, é heresia. Só Jesus subiu ao céu. Isto porque ele tinha passado pela ressurreição. Ninguém subiu ao céu, porque até agora ninguém passou pela ressurreição. Alguém poderia usar Elias, mas Elias não morreu. Elias foi arrebatado. E nós estamos falando daqueles que morreram. Então, se alguém vier com este ensino, aliás, com algum ensino de que um outro personagem bíblico teve a sua ascensão, resista, não passa de tradição ou heresia. Quem estava presente quando Jesus subiu ao céu? Estavam os discípulos e também algumas outras pessoas. Isto a gente prova dentro deste vídeo, os grupos que estavam presentes. Quanto ao local, já sabemos que Jesus partiu. Jesus deu as últimas instruções e se despediu dos presentes lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica a pouco mais de 1 quilômetro de Jerusalém. Já aprendemos que eles ficaram de olhares fixos enquanto Jesus subia. Olharam até que ele desapareceu, ocultando-se numa nuvem. Foi neste momento
que vieram aqueles 2 varões com vestes resplandecentes e reafirmaram a volta de Jesus, dizendo como que um questionamento: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo, ele há de voltar. Já aprendemos ontem que ele voltará, sim, de maneira visível. Note que os 2 anjos estão dizendo que ele voltará da mesma maneira que ele subiu. Ele subiu de modo claro, visível. E então, assim ele voltará. Como a gente combate tradições e heresias, doutrinas dos homens, assim como Jesus combateu, essa também de que Jesus virá de modo oculto buscar os seus, essa também é outra heresia. Ele virá de modo visível. Apocalipse 1, 7 chega a dizer que todo olho o verá. Aleluia! E ainda deixa explicado até aqueles que o crucificaram. Então, nada de vinda secreta. Interessante que os apóstolos seguiram rigorosamente as instruções dadas por Jesus nas últimas horas de sua presença com eles. Logo após, eles voltaram para Jerusalém. Aliás, era muito pertinho, um pouquinho mais de 1 quilômetro. E eles foram para o cenáculo. Cenáculo era, conforme na linguagem de hoje, um sobrado que tinha o seu térreo e tinha lá em cima, naquilo que nós chamamos de primeiro andar. Lá tinha uma sala ampla, onde eles se reuniram. Mas reuniram para quê? E quem estava nesta reunião? Eles reuniram, diz o texto, que eles perseveravam unanimemente em oração. Estavam todos os apóstolos, é claro, agora não era mais 12, era só 11. Judas já estava excluído do ministério apostólico. Estavam os 11, estavam as mulheres que seguiram a Jesus durante o seu ministério, estava também a mãe de Jesus e estavam os irmãos dele.
eu repito, quem estava ali no cenáculo, perseverante em oração, estavam os apóstolos, em número de 11, e também as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e estavam também os irmãos dele. E nesta reunião, a primeira ação dos apóstolos, ou dos presentes, foi escolher o sucessor de Judas. Ali, depois de orarem e foi dada alguma orientação que o ministério, o lugar de Judas, não poderia ficar vago. Então foi dito que deveriam eleger um sucessor e democraticamente, depois da oração, foi eleito Matias. Então, tornou-se 12 novamente. E, concluindo, quando o texto diz, perseveraram unanimemente em oração, quer dizer que eles não desanimaram, ficaram ali esperando a promessa do Pai, esperando aquilo que Jesus tinha dito para eles. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ali permaneceram até que veio o Pentecoste, até que Jesus voltou. Conforme já aprendemos, não foi outra pessoa, não. Foi o próprio Jesus que voltou como o Espírito Santo, agora não em carne e osso, mas em espírito, podendo estar ao mesmo tempo em qualquer parte do mundo. Agora ele veio não para habitar com os discípulos, não para habitar conosco. Ele veio para estar em nós. Aleluia! Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.